Olá a todos, muito boa tarde a todos os que me estão a ouvir, bom dia, boa tarde. Ahm, Hoje gostaria de deixar aqui uma mensagem, e para aqueles que não me conhecem, eu nunca digo isto, mas o meu nome é Fernando Brito. Deus colocou no meu coração há muitos anos, 2001, e fundei o Ministério, pela graça de Deus, Ministério Embaixadores de Cristo. Este nome, exatamente, por está lá em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que o apóstolo Paulo diz: somos embaixadores em nome de Cristo. Somos embaixadores, nós não estamos aqui para inventar nada. Um embaixador é alguém que é colocado num país estrangeiro para representar o seu próprio país. Não é para inventar, não é para acrescentar, não é para retirar. É para representar a Constituição do seu país. Nós somos embaixadores de Cristo, nós estamos nesta vida, os cristãos, para representar Deus Pai através de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo que está entre nós. Temos a Constituição do céu, que é a palavra de Deus. Somos chamados para pregar a palavra de Deus. Não ideias próprias, não o que eu acho, não o que eu sinto, não, é o que está escrito. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Aleluia! E queria deixar aqui uma palavra, glória a Deus por esta oportunidade, por esta ferramenta que nós temos, e obrigado a todos os que têm sido, raramente eu tenho dito isto, mas quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos quantos, e são muitos, glória a Deus, que tenham ouvido estes vídeos, a palavra de Deus, e têm respondido, têm comentado, têm sido exortação para mim, encorajamento. E tem sido valioso, tem sido mais do que ouro, para que a vossa resposta é importante, para que é como que vem de Deus, para eu continuar a espalhar aquilo que Deus coloca no meu coração, que é uma chamada, chama-se uma chamada, é um chamado, é uma vocação, que todos nós temos, não são só pastores, ou evangelistas, ou profetas, ou apóstolos, não. Todos nós somos chamados, aqueles que acreditam em Cristo, para pregar a palavra de Deus. Prega, fala e não te cales. Eu hoje queria deixar aqui uma pequena palavra que veio aqui, estava aqui a meditar em vários versículos sobre a questão do estado em que a sociedade está. Aquilo que nós vemos, a situação da sociedade, o mal. E tantas pessoas falam, aqueles que não conhecem Cristo, não conhecem a palavra, e dizem: mas se Deus existe, se Jesus é a verdade, porque é que o mundo está no estado em que está? E são perguntas, apesar de serem lógicas, eu percebo essa pergunta, mas isso são sempre perguntas de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, senão jamais faria uma pergunta dessas. Há muita ignorância, sabe? Ao eu andar por a minha caminhada com Cristo, já lá vão 36 anos, eu tenho notado isso sem estar a julgar ninguém, né? Então olhar é para mim, mas há muita ignorância sobre a palavra de Deus. As pessoas não leem. As pessoas não leem, não conhecem Cristo. Vão pelo que ouvem de outros, de A a B, pelo líder, pelo pastor, pelo padre. Não leem, não querem saber. O diabo mantém-nas cegas. E se nós não abordarmos a palavra de Deus, a nossa mente, nós não nascemos de novo. Nós vamos manter a nossa mente completamente natural como como qualquer outra pessoa. Então, quando eu quero aqui abordar um pouco sobre isto, eu vou aqui um pouco sobre o que Jesus falou, sobre esta questão, sobre o livre-arbítrio, sobre porque é que nós vemos estas situações, porque é que o mal acontece, porque é que o mal está no mundo. Nós podíamos estar aqui horas e horas, mas eu não quero ir por esse lugar, tanto sobre isso. Mas sobre aqui uma palavra que eu estava aqui a ler que diz assim. Eu estou no Evangelho de João, eu gosto muito do Evangelho de João. Eu sempre aconselho a todas as pessoas que começam, e tenho aconselhado às pessoas que me pedem uma Bíblia, já várias, e que estou como que a discipular. E aquilo que eu sempre digo é: comece a ler o Evangelho de João. E Jesus estava aqui a falar tremendas palavras aqui no capítulo 15. E há aqui uma parte que ele diz assim. Vocês podem ler o capítulo 15 todo, mas há aqui uma passagem, uma parte que ele diz assim no versículo 22. Se eu não tivesse vindo, se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Ouça isto.
Jesus está a dizer, se eu não viera, nem lhes houvera falado a palavra, eles ouviram a palavra de Deus. Eu não cessei de lhes falar a palavra de Deus, eles conhecem durante estes 3 anos e meio a palavra de Deus. Pecado não teriam, mas agora não têm desculpa do seu pecado. Isto não foi só na altura de Jesus a falar, é para nós hoje. Eu estou a falar a palavra como um dia alguém me falou a palavra. Eu ouvi a palavra de Deus e tomei a decisão. Não, eu ouvi, eu tomo uma decisão, eu tenho um livre-arbítrio. É aqui que está a questão. Mas agora não têm desculpa do seu pecado. As pessoas que ouvem a palavra de Deus falada, agora vou trazer para os dias de hoje, a palavra de Deus genuína, falada pelos servos de Deus, pelos pastores, pelos líderes, todos quantos abrem a boca para pregar a palavra de Deus e decidem continuar com a sua vidinha, com as suas decisões, eu é que sei, eu é que mando, diz assim, desculpa, não têm desculpa do seu pecado. Jesus disse, não têm desculpa do seu pecado. Vão continuar nas trevas e vão continuar a propagar o mal, vão continuar nesta cegueira absoluta. Individualmente, e depois vemos o estado em que o mundo está. Porquê? Porque são pessoas que não querem saber de Deus para nada. Não querem saber da palavra de Deus para nada. Cabe a nós, cabe ao indivíduo continuar a buscar a palavra de Deus. Aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Aquele que está santo, santifique-se ainda mais. Aquele que está impuro, continue. Aquele que é injusto, continue na prática da injustiça. Aquele que é justo, continue a praticar a justiça. Está lá em Apocalipse, as últimas palavras do livro, o último capítulo do Apocalipse, da Bíblia, capítulo 22, versículo 11. E depois continua, Jesus continua e diz assim, quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se nós formos realmente, oh Deus, a olhar para o que Jesus verdadeiramente falou, se eu não tivesse feito, ouça agora, versículo 24 do capítulo 15, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, tais milagres, para provar que eu sou a verdade, a palavra de Deus prova que é a verdade, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Olha, eu não tinha-me apercebido que Jesus volta a falar aqui, nestes versículos a mesma coisa, pecado não teriam, se eles não tivessem visto os milagres, o poder de Deus, as curas, o expulsar demónios, a libertação, como nós vemos pelo mundo inteiro. Pecado não teria, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto acontece, eu tenho visto isto toda a minha vida cristã. Quando aqueles que veem a palavra de Deus, ouvem e veem os milagres e decidem deliberadamente rejeitar, o seu estado torna-se pior do que quando vieram a Cristo para ouvir. Ouça, isto está escrito. Onde é que está escrito? Está escrito em Mateus capítulo, deixa-me aqui procurar porque eu sei que isto está escrito, capítulo 12, Mateus capítulo 12, versículo... Jesus falou isto, dê-me só aqui uns segundos. Mateus capítulo 12, versículo 43, glória a Deus, cheguei cá. Diz assim o título, apesar que os títulos não são palavra de Deus, é para ajudar a nós a explorarmos a palavra de Deus. A estratégia de Satanás. Eu estava a acabar de dizer quando alguém ouve a palavra de Deus e decide deliberadamente, até pode dizer, sim, tudo bem, pastor, tudo bem, mas decide continuar a ignorar e a seguir com as suas ideias. Jesus disse, é como Jesus um dia vai dizer, eu não vos conheço, vós afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja agora, a estratégia de Satanás, isto é Jesus a falar, estamos a falar do livre-arbítrio, estamos a falar da decisão. Se eu não viera,
e não lhes tivesse falado, o pecado não teriam. As pessoas teriam desculpa. Mas porque eu vim e porque eu lhes tenho falado, e porque a palavra de Deus continua a ser pregada pelo mundo inteiro, e as pessoas rejeitam, aqueles que rejeitam, não têm, Jesus disse, não têm desculpa do seu pecado. Estão para sempre banidos da presença de Deus Pai, da eternidade, do reino dos céus, do céu. Isto é Jesus a falar. Quando o espírito imundo sai do homem, eu vi tantas vezes isto, eu vi tantas vezes isto, demónios a saírem, pessoas a serem libertas de demónios, literalmente. O demónio a olhar na minha cara daqueles olhos daquela pessoa e a dizer, eu odeio-te, eu não saio, eu sou o dono da vida dela, mas ele tem que sair em nome de Jesus, e saíam e saem em nome de Jesus. Agora veja, quando o espírito imundo sai do homem, isto é Jesus a explicar, eu não consigo sair daqui. Anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso ele diz, voltarei para a minha casa, a casa que era a pessoa que estava possessa, e não se alimentou da palavra de Deus, não mudou de vida, não se arrependeu genuinamente, não dedicou a vida a Cristo, mantém uma religião. Volto para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra-a vazia. Vazia do quê? Vazia de se encher da palavra de Deus, da comida. Que Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós temos que nos alimentar da palavra, de ler as Escrituras, de conhecer a palavra de Deus. E antes de continuar, vem-me agora aqui ao meu coração, Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, quando Deus está a dar instruções, Moisés tinha partido, Josué era o sucessor de Moisés, e Deus está-lhe a dar instruções tremendas no capítulo 1 de Josué, e ele diz-lhe, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer a tudo quanto nele está escrito. E diz assim, versículo 9, versículo 8 ainda, então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te disse eu, não temas, sê forte e corajoso para somente praticares, não te apartes do livro da lei, do livro da palavra de Deus. Então serás bem-sucedido. Então, diz aqui, não é? O demónio sai da pessoa, vai por lugares árduos, procurando repouso, procurando outro lugar para entrar, não o encontrando, diz assim, eu vou voltar para a mesma pessoa. E chegando e encontrando a casa vazia, ele não quis saber, ele foi liberto, ele ouviu a palavra de Deus, mas ele não quis saber. Então diz assim, encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. Capítulo 12 de Mateus, versículo 44. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Isto é para hoje. Assim também está a acontecer a esta geração perversa. A uma geração má, cruel, idólatra, mesmo que seja religiosa, que não quer saber da palavra de Deus. Isto foi Jesus que disse. É o estado em que nós vemos o mundo hoje e não vai melhorar, pelo que a palavra de Deus diz. Cabe a cada um de nós voltar-se para Deus, arrepender-se. Não se vê arrependimento em ninguém. Nós nunca vemos ninguém arrepender-se. Sem arrependimento ninguém entrará no reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus, foram as primeiras palavras de Jesus. Ninguém é bom. O orgulho cega as pessoas, a todos nós. Haja humildade. Jesus começou a dizer, arrependei-vos.
É o que eu começo desde o início deste vídeo a falar sobre o livre-arbítrio. Porque é que o mundo está no estado em que está? Porque as pessoas têm o livre-arbítrio e preferem seguir o mal. Olha, vem agora aqui ao meu coração, João capítulo 3. Glória a Deus. João capítulo 3, uma das passagens. Oh, glória a Deus. Quem é que não conhece João capítulo 3? Onde está aquele versículo que é considerado a Bíblia em miniatura. João capítulo 3, versículo 16. É Jesus a dizer, porque Deus amou a si. Deus amou a si. Está à espera que se arrependa, que mude, que tome a sua decisão. Não, eu não quero isto, eu quero isto. Eu não quero isto, eu quero isto. Eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade de Deus. Mas Deus não vai fazer o que cabe a nós fazer. Cabe a nós decidir depois de ouvir a palavra de Deus. Como Jesus disse, ouviram a palavra e não quiseram. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação está disponível para todos. E todos os que vão ouvir, e que são muitas vezes centenas, milhares, está disponível a oportunidade de receber Cristo no seu coração. Agora repare, Jesus vai dar aqui a resposta, eu não tinha pensado neste versículo, sobre esta questão do estado em que o mundo está. Capítulo 3, versículo... Eu vou seguir aqui, estava no versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que acredita em Cristo e na obra que Ele vai fazer não morra, não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Ouça agora, versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Decidiu seguir o seu caminho, não crê que Jesus é a porta para o Pai. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora veja o versículo 19, é aqui que eu quero chegar. O julgamento é este. Lembre-se, eu estou a falar de livre-arbítrio. Nunca ninguém vai ter desculpa diante de Deus um dia chegar diante de Deus e... Eu vejo isto em muitas pessoas. As pessoas acham que são boas e que vão para o céu. As pessoas não percebem, ainda não entenderam. Nós precisamos viver em temor e tremor diante de Deus. Nós somos maus. Até Jesus disse, ninguém é bom. Ninguém é bom. É pela misericórdia de Deus nós temos que nos arrepender diariamente dos nossos pecados. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Isto é um dos versículos mais importantes de todas as Escrituras. Isto é Jesus, eu consigo imaginar Jesus está sentado em frente aos seus discípulos e a dizer-lhes estas palavras. Olhem, o julgamento é este. Quem me dera que não fosse assim. Jesus um dia, eu já vou continuar, eu tenho aqui o dedo neste versículo, mas já vou continuar. Há uma passagem tremenda. Eu sou muito tocado quando eu vejo na palavra de Deus Jesus a chorar. Há duas passagens já que me lembram aqui de repente que Jesus chorou. É João capítulo 11, versículo 35, o versículo mais pequeno da Bíblia. Jesus chorou, João capítulo 11, versículo 35, quando foi para ressuscitar Lázaro, porque viu o sofrimento das suas irmãs. Ele não estava a chorar por causa de Lázaro, porque ele sabia que o ia ressuscitar. Ele chorou por ver a dor de um ser humano que ainda não entendeu. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Naquele capítulo fala isso. Marta, Maria, se creres verás a glória de Deus. Aquele que crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Eu lhe dou a vida eterna. E depois Jesus chorou no capítulo 19, versículo 43, 44 de Lucas. Quando ele está já no fim do ministério, ele está a vir sobre Jerusalém, ele vem no monte e vê Jerusalém. Ele sabia que iria ser crucificado, ele sabia que ele tinha pregado aqueles 3 anos e viu a rejeição. E ele chorou e ele diz assim: ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar-te como uma galinha ajunta aos seus pintainhos para proteger e vós não quisestes. Eles rejeitaram Cristo, ele veio para o que era seu e o seu não o recebeu.
Mas todos quantos o receberem, lhes é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele estava a dizer, eu vim para o meu povo, que eram os judeus na altura, né? E eles não o receberam. A luz veio ao mundo, ouça aqui, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João capítulo 3, versículo 19. Esta é a razão porque o mundo está no estado em que está. A luz veio ao mundo e os homens preferem, escolhem as trevas, o mal, o orgulho, a maldade, o engano. Porquê? Porque as suas obras são más, porque o seu coração é mau. Agora veja, versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Quem é mau não se chega para a luz. Está aqui, e não se chega para a luz a fim de não serem descobertas as suas obras, arguídas as suas obras. O mal, as pessoas más, o mundo, estes governantes perversos, possessos do diabo, não querem saber da luz de Cristo, da verdade, porque eles adoram viver no mal. Não querem que a sua maldade seja descoberta, não querem saber da luz. Isto é Jesus a falar. E depois diz assim o versículo 1. Quem pratica a verdade, quem é da verdade, quem é do bem, quem tem um bom coração, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Chegue-se para Deus, não quero alongar muito mais. É muito importante eu crer esta palavra. Eu sinto o meu coração a ferver. Chegue-se para a luz. Isto é a palavra de Deus. Não resista ao mal. Vença o mal com o bem. Ama os seus inimigos. Como Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha também, em capítulo 5 de Mateus e em Lucas também. Ama os seus inimigos. Ore pelos aqueles que o perseguem. Não vença o mal com o mal. Esqueça o mal. Faça o bem. Porque naquele dia o julgamento é este. Aquele que é da luz chega-se para a luz para que as suas obras sejam manifestas. E sabe uma coisa? Em comparação, eu vou dizer isto porque está escrito. Jesus disse, estreito é o caminho. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à salvação. Larga é a porta. Espaçoso o caminho que conduz à perdição eterna. E diz assim, e muitos entram por essa porta. E no estreito caminho, apertada a porta, estreita a porta, apertado caminho, diz assim, são poucos o que a encontram. Sejamos um dos poucos, pela misericórdia de Deus, que encontram a porta para a eternidade com Cristo. Cabe a nós, é o livre-arbítrio, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por esta palavra que colocaste no meu coração em fogo. Primeiro para mim, Deus, que crie temor no meu coração. O mundo caminha para a perdição porque está escrito. Mas muitos e muitos ainda, Senhor. Os chamados, não só os chamados, os escolhidos, não os chamados, mas os escolhidos, tu conheces. Obrigado, Senhor, porque esta palavra não volta para trás vazia, produz fruto de salvação, de cura, de arrependimento, de voltar para Ti, de nascer de novo, de Te conhecer, de sede e fome da palavra de Deus. Tu conheces os que são Teus e a palavra, Senhor, irá ser pregada a tempo e fora de tempo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Seja oportuno ou não seja, esta é o último comando de Jesus Cristo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Aleluia, em nome de Jesus, Deus vos abençoe.